Chegamos na 25ª rodada do Cartola 2024, rodada em que teremos o duelo do líder Fortaleza contra o vice-líder Botafogo, jogo no Rio de Janeiro, mas para os cartoleiros quem chama mais atenção é o Cruzeiro, que joga em casa contra o Lanterna Atlético Goianiense. Aqui no vídeo de dicas vou passar para vocês boas opções de escalação em todas as posições para ajudá-los, então vem comigo! Fala, cartoleiros! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à casa de vocês, Casa dos Cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em Cartola e Fantasy Games, e esse é o nosso vídeo de dicas da 25ª rodada do Cartola 2024. Já chega aqui, pessoal, deixando o like de vocês, clicando no joinha, também inscrevam-se aqui no canal. Agradecer, né, quem chega até aqui, né, acompanhando os vídeos. Já estamos numa reta mais final, aí 25ª rodada. Né? Eu valorizo bastante, então muito obrigado a todo mundo que acompanha, confia aqui nos conteúdos que a gente produz todas as rodadas, desde lá do começo da temporada e vamos até o final. Então, conto com o like de vocês, se por acaso ainda não é inscrito, inscreva-se também, tá certo? Bem, passamos aí pela rodada 23, lá no último fim de semana, você vê aqui média dos cartoleiros, 55,55 pontos, mas a gente sabe, né, que nas ligas mais competitivas as pontuações foram bem maiores do que isso. Aqui o extrato do nosso time principal, que fez 104 pontos, foi aquela famosa rodada de 100 pontos para boa parte aí dos cartoleiros, né? Faltou colocar a faixa de capitão no Estevão, né, nosso time principal. Se a faixa de capitão tivesse com ele, essa pontuação seria ainda maior. Mas, pessoal, sei que, como eu falei, né, foi uma rodada de grandes mitadas para vários cartoleiros. Parabéns a todo mundo que conseguiu mitar. Eu quero saber quantos pontos vocês fizeram. Me contem aqui, passaram 100 pontos. Contem aqui nos comentários, o espaço é de vocês, tá certo? Mas vamos torcer para vir outra rodada muito boa para frente. Então, vamos olhar os jogos que nós teremos aí nessa rodada 25, já aparecendo aqui na tela. A rodada começa no sábado com Cuiabá e Criciúma. O duelo dos líderes Botafogo e Fortaleza, e também teremos Grêmio e Atlético Mineiro. Aí já no domingo, Cruzeiro e Atlético Goianiense, jogo super interessante para nós cartoleiros, e Corinthians e Flamengo. Aí virando a página, todos os jogos serão disputados no domingo às 6h30. Vitória e Vasco, Fluminense e São Paulo, jogo bom para nós cartoleiros, Bragantino e Bahia, Atlético Paranaense e Palmeiras e Juventude e Internacional. Então vamos lá, pessoal, dicas posição por posição, começando pelo gol, e ele está aqui. Cássio do Cruzeiro. Bem, pessoal, como eu já disse, né, na abertura do vídeo, o Cruzeiro é o principal favorito da rodada, jogando em casa contra o Atlético Goianiense, que é o último colocado do Brasileirão. E o Cruzeiro é um time que se defende bem em casa. O segundo tem a segunda melhor defesa como mandante, apenas 7 gols sofridos aí em 11 jogos. Se pegar os últimos 4 jogos do Cruzeiro como mandante, em 3 conquistou o SG. Aliás, vocês sabiam? O Cruzeiro é o time que mais conquistou SGs no Brasileirão, pessoal. Isso considerando jogos fora, jogos em casa, desde o começo lá do campeonato, 10 SGs já conquistados aí pela Raposa. E o Cássio também é um goleiro que tem feito muitas defesas, né? Em 7 jogos, jogos válidos para o Cartola, desde ele defendendo o Cruzeiro, né? Porque ele já teve alguns jogos pelo Corinthians também, mas pelo Cruzeiro, 7 jogos válidos pelo Cartola e 33 defesas. Então, uma média bem interessante também para Cássio, que é o meu indicado principal. Outras opções que nós temos aí para a posição: o Fábio do Fluminense, Marquezin do Grêmio, o Everton do Palmeiras, Hugo Souza do Corinthians e o Gustavo do Criciúma. Relembrando, né, quem tem selo verde ao lado do nome é que joga em casa na próxima rodada, e quem tem o selo vermelho é que joga fora de casa. Vamos agora para os zagueiros, e quem está aqui é ele, Thiago Silva do Fluminense, pessoal. Bem, impressionante a melhora, né, que a zaga do Fluminense teve desde a chegada do monstro Thiago Silva, como a torcida do Fluminense aí gosta de chamar. O aproveitamento dele no Brasileirão, perfeito, pensando em termos aí de SG. Ele fez 6 jogos aí como titular no Brasileirão e nenhum desses jogos o Fluminense sofreu gol. 6 jogos, 6 SGs. O Fluminense até sofreu gols com ele, né, em Libertadores, Copa do Brasil, mas no Brasileirão, né, 6 jogos, 6 SGs conquistados aí com o Thiago Silva. Fez gol recentemente pela Libertadores, então também tem essa jogada aérea como um bom atrativo, né? E aí o confronto, né, pessoal? O Fluminense joga em casa contra o São Paulo. O Fluminense, aliás, que acabou de sair da zona de rebaixamento, neste momento, como a Libertadores só mais pra frente, está focado só no Brasileirão. E o São Paulo não. Tá no meio do mata-mata aí da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, provavelmente vai com um time mais reserva, o que aumenta ainda mais aí o potencial do
Thiago Silva. Beleza, pessoal? Outras opções que nós temos para a zaga, zagueiros do Cruzeiro, João Marcelo e o Zé Ivaldo. Também temos Gustavo Gomes, do Palmeiras, o Bastos, do Botafogo e o Rodrigo Eli, do Grêmio. Seguindo agora com laterais, e ele está aqui, o William, do Cruzeiro. E pessoal, aqui eu estou falando simplesmente do melhor jogador do Cartola 2024. Não é o melhor lateral não, pessoal, é o melhor jogador entre todas as posições. Nenhum jogador somou mais pontos do que ele na temporada, já são 165 pontos que ele já somou em 20 partidas, isso dá uma média de 8,20 pontos. Jogador que mais desarma em todo o Brasileirão. O lateral que cobra pênaltis, que é um grande diferencial, e o lateral mais ofensivo, com números mais efetivos ofensivamente, né? No campeonato, 4 gols, 4 assistências, nome unânime para a rodada, o William, tá certo? Inclusive, boa opção de capitão, viu? Mas outras opções aí que nós temos aí para a posição do William, para fazer companhia para o William, vamos lá. Cuiabano, do Botafogo, no momento que eu estou gravando está como dúvida, mas vamos acompanhar aí o status dele até o sábado, tá certo? Marlon, do Cruzeiro, Quingnaldo, do Grêmio, Samuel Xavier, do Fluminense e o Claudinho, do Criciúma. Pessoal, estão gostando do vídeo? Não esquece de deixar o like, tá bom? Conto com vocês, é super rápido, de graça e ajuda muito o canal, tá certo? Então deixa o like e me segue também no Instagram. Professor Adriano CDC, me segue por lá, tá certo? Outra rede social ali, contato mais diário com vocês, então me segue, Professor Adriano CDC, beleza? Vamos agora com meias e ele está aqui. Arias, do Fluminense, foi o melhor meia de todo o Cartola no ano passado e segue em boa fase aí em 2024, média de 6,6 pontos. E o Arias é muito regular, né, pessoal? Ele tem 12 jogos até agora, né, pelo Brasileirão e somente 2 vezes ele fez menos do que 3 pontos. Então, geralmente é 3 pontos para cima, mesmo quando ele não participa de gol, né? Não faz gol ou não dá assistência. É um meia muito ofensivo. A principal peça que o Fluminense tem ofensivamente hoje em dia é o Arias, tá certo? Cobrador de pênaltis, também participa muito aí da partida, vem de uma metade de mais de 13 pontos aí contra o Galo e, como eu já disse, né? Tem esse contexto do confronto contra o São Paulo que é mais favorável ao Fluminense neste momento. Então, Arias em destaque para vocês. Outros meias interessantes para a rodada 25. Matheus Pereira, do Cruzeiro, Monsalve, do Grêmio, Garro, do Corinthians, Rafael Veiga, do Palmeiras e o nome um pouco mais ousado, o John, do Bragantino. Beleza? Agora eu vou passar minha dica de aposta esportiva para vocês. Momento stake aqui para vocês, pessoal, onde eu compartilho minha dica de aposta esportiva, aposta que eu já fiz lá na Stake, que é a minha parceira aí para apostas em mais esta temporada. E nessa rodada, pessoal, vocês viram, rodada passada bateu vitória do Fortaleza contra o Corinthians e nesta rodada, o Rodrigo já colocou aqui, ó, a minha aposta é vitória do Fluminense contra o São Paulo, tá certo? Considerei a cotação bem interessante, 2,26, ou seja, dá para ganhar mais do que o dobro do valor da aposta. E não que o Fluminense seja favoritaço contra o São Paulo, mas a questão é o foco. Neste momento, o Fluminense, como eu já falei, né, acabou de ser zona de rebaixamento, está focado só no Brasileirão nesse momento. O São Paulo está no meio aí do mata-mata da Copa do Brasil, precisando reverter resultado. Então, para mim, cotação bem interessante para a vitória do Fluminense em casa contra o São Paulo. Todos os jogos do Brasileirão à disposição lá na Stake, outras competições também, a Copa do Brasil, que vai ter decisão no próximo meio de semana, Libertadores que vem pela frente, Champions League, que daqui a pouco vai começar, todos os principais campeonatos europeus, tudo lá na Stake para vocês. E quem usa o meu código, Professor Adriano, ganha 200% de bônus no primeiro depósito. Lembrando, né, só para maiores de 18 anos, bora faturar. Atacante! Chegou a hora deles, né? Posição mais importante do Cartola, de onde a gente espera as grandes mitadas. E quem eu vou chamar aqui não poderia ser diferente, né, pessoal? Estevão, do Palmeiras, depois do que fez na última rodada. Quem escalou o Estevão de capitão, pessoal, garantiu mais de 40 pontos só com ele. Impressionante, né? Muito acima da média aí o Estevão, né? E agora, pessoal, que o Palmeiras tem só o Brasileirão para disputar, Estevão vai estar descansado em quase todas as rodadas. Olha, vai ser praticamente uma peça fixa aqui no time. Ele que já tem 7 gols, 7 assistências, o segundo jogador com mais participações em gol no campeonato, o terceiro atacante de melhor média, né, 7,63 pontos, e tá fazendo tudo isso, né, fazendo a diferença, candidato a craque do Brasileirão, tudo isso com 17 anos, né, pessoal, impressionante. E temos o confronto, né, Atlético Paranaense e Palmeiras, e a gente fica com aquela impressão, né, pô, nossa, o Atlético Paranaense, né, muito forte em casa, mas vocês sabiam, pessoal, vamos pegar a tabela, você acha o que está acontecendo? O Atlético Paranaense perdeu os últimos 4 jogos que fez em casa no Brasileirão,
perdeu para o São Paulo, perdeu para o Bahia, perdeu para o Grêmio, perdeu para o Juventude. Então é um confronto que o Palmeiras pode sim, né, se destacar, e se vai se destacar provavelmente vai depender muito deste garoto aqui, Estevão, atacante do Palmeiras, e que vai, não tem jeito, né? Depois que ele tá fazendo, olha, o que ele tá fazendo, tem que chegar com uma baita moral. Então, Rodrigo, pode jogar aí na tela, porque é carimbo de capitão para o Estevão do Palmeiras, pessoal. Mas vamos lá, quem é que pode jogar junto com o Estevão nesse nosso ataque aí na rodada 25? Opções boas aí que eu considero. Dupla do Botafogo, tá? Igor Jesus e Luiz Henrique. Também temos o Bolassi do Criciúma, o Braithwaite do Grêmio. Tá muito chique nessa lista, né? Braithwaite do Grêmio e o Verratti do Vasco, tá certo? O técnico que eu vou chamar aqui é o Fernando Seabra do Cruzeiro, né? Tem um preço interessante, Cruzeiro é o principal favorito da rodada, pode ter SG, tem potencial ofensivo, então é o técnico da Raposa aqui. Outras opções de treinador, Mano Menezes do Fluminense, Renato Gaúcho do Grêmio e o Abel Ferreira do Palmeiras. Vocês viram, pessoal, eu coloquei minha faixa de capitão no Estevão, né? Mas assim, tem dois caras do Cruzeiro, não são atacantes, mas são opções ousadas e interessantes, tá? O Matheus Pereira e o William mesmo, que é o melhor jogador de todo o Cartola. Verratti, pessoal, eu só tomaria cuidado porque o Vasco também está nesse meio do mata-mata da Copa do Brasil, jogo fora de casa, Salvador, viagem um pouco mais longa, então vai, né, que resolvem poupar o Verratti. Então, só fiquem atentos a isso, beleza? Vamos lá então, ver como é que ficou o nosso time principal para a rodada 25, entrando na tela para vocês. Vamos escalados com Cássio no gol, William e Cuiabano nas laterais. Vou acompanhar se o Cuiabano vai jogar mesmo, tá bom, pessoal? Thiago Silva e João Marcelo na zaga, Arias, Monsalve e Matheus Pereira no meio de campo. Ataque com Estevão Capitão, Bolassi e Igor Jesus. Técnico é o Fernando Seabra. Custo do time 116,20 cartoletas. E no banco estão Fábio, Marlon, Thiago Santos, Garro e o Lautaro Dias. Live de fechamento de mercado. Espero vocês no horário tradicional, sábado às 11 da manhã, momento que a gente tira, né, as dúvidas com mais calma, passar uma hora ali passando posição por posição, né, tirando as dúvidas de vocês, também já com um cenário um pouquinho mais atualizado dos prováveis times, né, passando notícias de última hora, enfim, tudo para ajudá-los. Então, sábado 11 da manhã, nossa live, já deixa o alerta ligado aí no celular, tá bom? Vamos agora para o nosso time de valorização. Aqui, pessoal, o time focado em ganhar cartoletas, em ficar cada vez mais rico, encher o bolso, acumular patrimônio, o time que eu monto para ajudar quem disputa essas ligas patrimônio, né? Ligas em que vence o time mais rico, também quem quer engordar um pouquinho mais os cofres aí para disputar as ligas tradicionais, ligas clássicas, mata-mata, também vale, tá certo? Última rodada muito boa para o time de valorização, né? Valorizou só em uma rodada 10,17 cartoletas. O time tá chegando em 300 aí na temporada, 296,05 cartoletas acumuladas até agora. Time de valorização, rodada 25, entrando na tela para vocês. Vamos escalados com o Arcanjo no gol, Marlon e Marcelo Hermes nas laterais, Gustavo Gomes e Alexander Barbosa na zaga. Meio de campo com o Matheus Pereira capitão, Cristalzinho e Jadson. E o ataque com o Oswaldo, o Luiz Henrique e o Caio Jorge. Técnico, Fernando Seabra. Custo time baratinho, 81,62 cartoletas. E no banco estão Young, jogador preferido do casão, William Lepo, Neres, Coronado e Arthur Kaique. E, pessoal, aquele aviso aí que eu sempre passo para vocês, né, pessoal? Dá para chegar aqui no vídeo, copiar o time principal e pronto. Não é essa estratégia que funciona, pessoal. Copiar não faz vocês evoluírem no Cartola. Dê uma olhada no que eu falo em relação aos principais jogadores, os critérios que eu uso, passo mais opções de todas as posições, tá certo? Cada um tem uma realidade diferente, aí nas ligas, estratégias diferentes, então veja o que funciona melhor para vocês, tenham as apostas pessoais. Beleza, pessoal? Espero que o vídeo ajude bastante, não esqueça da nossa live, sábado às 11 da manhã, desde já boa sorte na rodada, se cuidem bastante, fiquem com Deus. Filha, te amo, um abração para todo mundo.